Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Não sei de qual horário os irmãos vão estar me ouvindo, então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Hoje nós vamos estar falando sobre o nosso propósito de vida, né? Vamos estar colocando o tema de que tudo começa com Deus e vamos dar início com o nosso texto base que se encontra no livro de Colossenses 1,16, que diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Eu queria começar dizendo essa tarde, né, a qual eu encontro gravando, que nós não somos o foco. Você não é o foco, eu não sou o foco. Nós não somos o foco. O propósito de vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito de vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida. Nós mesmos fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Esse texto se encontra em Jó 12:10. Ao contrário do que afirmam livros conceituais, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso. Mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Muitos tentam usar Deus para autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-los para os propósitos dele. Não você usar Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Em Romanos 8:6, a Bíblia vem nos falar: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para o qual Deus o criou. Aí surge a pergunta, né? Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferir pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam quando dizem: sempre pensei que a vida fosse. Querem dizer: este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, é a fonte dela. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor.
para nos fazer completos e santos por meio deste amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios 1, 4, 6. Então a gente pergunta, quais são os critérios para que a gente possa estar encontrando, descobrindo o nosso propósito de vida. E como eu já falei aqui, não tem como você descobrir o seu propósito de vida se não começar a partir de Deus. O que Deus tem planejado para mim, o que Deus tem planejado para minha vida, para minha carreira, não sei, para minha família, o que Deus tem planejado. Porque é muito fácil a gente fazer especulações, como eu já disse, do que a gente quer ser, do que a gente quer fazer, e não querer saber, qual é o verdadeiro propósito daquilo que Deus tem planejado para nós, o que é o propósito de Deus verdadeiramente sobre as nossas vidas. E eu queria deixar aqui 3 critérios para vocês estarem analisando. O primeiro é: você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. E a partir desse relacionamento você vai encontrar respostas, você vai encontrar propósito para sua vida, você vai encontrar sentido para as coisas, não é? E na segunda parte é: Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher a carreira, o cônjuge, o passatempo e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. O terceiro é: o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Eu queria deixar um tema para reflexão que diz: eu não sou o foco. O versículo para vocês estarem meditando: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra o propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito, que se encontra em Colossenses 1,16, como eu disse no começo. E uma pergunta para a gente estar meditando: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? E assim eu encerro por aqui com vocês. Espero que a palavra tenha edificado a vida de vocês e que a gente possa estar meditando, e buscando a cada dia apresentar para Deus essa questão de qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui e para quê, porque Deus tem um propósito sobre as nossas vidas. Então que a gente venha buscar nele estar encontrando esse propósito. Amém?